Nós vamos iniciar o nosso trabalho hoje, mês de junho, especificamente dia 20 do ano de 2018. Nós vamos retornar ao estudo das cartas de Paulo, hoje com o tema Revelação. É o nosso encontro de número 83. Nós vamos convidar vocês para nos acompanhar na leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 25. Romanos 11, 25. Para quem está em casa, quiserem abrir o Evangelho, vamos lá. E para quem está acompanhando através dos equipamentos, nós vamos colocar a imagem para vocês acompanharem o texto conosco. Vamos lá. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E no verso 27, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. E assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Vamos ficar por aqui. Nós vamos relembrar o nosso estudo da última semana, que teve como tema o segredo de Paulo. Vamos reler este versículo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O tema da última semana foi desafiador para todos nós. E surgiu, durante o estudo, uma questão que foi levantada no chat, que acabou nos convidando para que a gente pudesse atender à demanda surgida, e nós, vamos dizer assim, adiamos um pouco o projeto que iria ser desenvolvido naquela data. E por isso, nós resolvemos dar o tema de hoje como revelação, para vincular a esse segredo que o Paulo veio trazer para aquela comunidade dos romanos. E esse segredo, conforme o texto apresenta para nós, diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Lembrando que nos estudos anteriores, nós fizemos uma conexão desse texto com a chegada da chamada raça adâmica na Terra. Espíritos que vieram de outros orbes para promover a evolução do nosso planeta, no que remonta ao seu desenvolvimento inicial, que tínhamos aqui a habitação dos chamados autóctones, aqueles homens da terra.
A raça adâmica chegou aqui numa condição complexa, chamada a condição do degredo. Porque eles, que viviam no mundo, que passava por um processo de mudanças profundas, e essas mudanças que são muito parecidas com o que está acontecendo no nosso mundo atual, no nosso planeta Terra. Uma mudança de patamar, a evolução no campo intelecto-moral, caminhando para a própria espiritualidade. E por opção, estes espíritos não conseguiram acompanhar a evolução desse grande povo, desse mundo que eles viviam. E por uma questão de rebeldia, de indiferença, ou por ineficiência mesmo. Com isso, por uma questão até vibratória, por não qualificar devidamente os seus corpos espirituais, inclusive, para poderem habitar nessa morada que se estabelecia, eles então foram se afastando por um processo natural e foram reunidos por misericórdia no mundo espiritual, sendo trazidos, portanto, para a Terra, para promover a chamada enxertia. E esse assunto é muito interessante. Mas antes de desenvolver mais ainda essa questão da missão destes espíritos aqui na Terra, no seu sentido de soerguimento pessoal e contributo para aqueles que aqui se encontravam, ou seja, em tese eles eram melhores e vieram auxiliar os inferiores, mas eles eram melhores, sendo piores em se comparando com aqueles espíritos que, na verdade, são espíritos irmãos, ou seja, estavam numa condição evolutiva próxima deles, vamos dizer assim, como se fosse uma grande família, onde espíritos rebeldes vão se distanciar naturalmente daqueles que querem caminhar na direção do progresso. Ficou claro nesse ponto? Pois bem, mas é necessário que a gente abra o contexto trabalhando essa ideia dessa revelação, porque Paulo foi instrumento para iniciar essa narrativa para a gente, desenvolvendo o que nós vamos encontrar no símbolo que Moisés deixou para nós no livro Gênesis, no sentido figurado de Adão, Eva e a queda do paraíso. Aliás, esse assunto queda é um assunto complexo e que muitas vezes ele acaba tomando alguns rumos, e isso aconteceu nos milênios, por interpretação equivocada dos religiosos, e foi necessário que Allan Kardec reencarnasse, trazendo a revelação espírita, para nos dar elementos para que hoje a gente possa estudar o assunto como uma ótica diferenciada. A definir que nós não somos frutos, nós não nascemos de um erro. O espírito, na sua essência espiritual, ele é criado simples e ignorante e ele vai se desenvolvendo. Ele vai estagiando em vários níveis para chegar na plenitude. Mas ninguém, no seu sentido de movimento inicial, tem o livre-arbítrio para escolher entre seguir uma trajetória retilínea ou optar por se rebelar contra Deus. Eis aí um ponto nevrálgico de polêmicas que são, naturalmente, discutidas, trabalhadas ao longo dos milênios.
Mas o nosso foco principal é trabalhar nesse início a questão da revelação. Segredo de Paulo e revelação hoje. E nada melhor para nós que somos estudiosos do espiritismo cristão do que trazer Allan Kardec. Então nós vamos trazer o nosso codificador no último livro, que é o coroamento de todo o contexto da codificação espírita, que é o livro A Gênese, os Milagres e as Predições. E nós vamos trazer aqui a primeira edição. A primeira edição. E aqui, na verdade, a primeira edição impressa por Allan Kardec, e nós vamos ler aqui alguns trechinhos, só para nos auxiliar no encaminhamento da conversa, através da editora Celde, que fez a tradução desta primeira edição para a gente. Vamos lá. Então, inicialmente, revelação. Vamos definir o sentido na abordagem de Kardec. Revelar, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente levantar os véus. E figuradamente, descobrir, tornar conhecida alguma coisa, secreta ou desconhecida. Essa palavra normalmente é empregada em relação a qualquer coisa ignorada, que é divulgada. A qualquer ideia nova que nos põe a par do que não sabíamos. Continua Kardec. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos permitem conhecer as leis da natureza são revelações. Podendo-se ainda dizer que há, para nós, uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo e etc. Vou dar um salto. O caráter essencial de qualquer revelação é o item 3. Tem que ser a verdade. Caráter essencial tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E, consequentemente, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos não é revelação, se ela não for atribuída a Deus. Porque, não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. É preciso considerá-la como resultado de uma concepção humana. Observemos bem que interessante. Portanto, entre outras palavras, se a revelação é tornar um fato conhecido, agora, se, ao contrário, ela é desmentida, ela não pode ser considerada uma revelação. É uma fraude, que tinha o nome de revelação. Revelação de Deus, ela jamais será desautorizada. Qual o papel do professor diante dos seus alunos? Lembrando que quem está revelando o segredo é Paulo de Tarso. Senão o de um revelador. O professor ensina o que eles não sabem. O que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos. Porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada um, a sua cota de observações, da qual se aproveitam os que vêm depois deles. O ensino é, portanto, a revelação de certas verdades, científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem e a outros que as ignoram, e que sem isso as teriam ignorado sempre.
Continuando. O professor, porém, ensina apenas o que aprendeu. Se ele não aprendeu, ele não pode ensinar, não é verdade? Ele é, o professor, um revelador de segunda ordem. O gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se propaga. O que seria da humanidade sem a revelação dos gênios que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são esses gênios? Por que são gênios? De onde eles vêm? O que é feito deles? Observemos que, na sua maioria, trazem ao nascer faculdades transcendentes e conhecimentos inatos, que desenvolvem com pouco esforço. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Portanto, onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Pode-se dizer, como os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Nesse caso, não teria mais mérito do que um legume maior e mais saboroso do que o outro. Pode-se dizer, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens? Essa suposição é ilógica, uma vez que acusaria Deus de parcialidade. A única solução racional desse problema está na preexistência da alma e na pluralidade das existências. O gênio é um espírito que viveu mais tempo e que, por conseguinte, adquiriu maiores conhecimentos e progrediu mais do que os que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe. E como sabe muito mais do que os outros, sem ter a necessidade de aprender, é chamado de gênio. Mas o seu saber é o fruto de um trabalho anterior e não o resultado de um privilégio. Antes de nascer, portanto, era um espírito adiantado. Ele reencarna, seja para fazer com que os outros aproveitem o que sabe, seja para alcançar mais conhecimentos. Desculpem a leitura extensa, mas eu preciso de continuar. Os homens, sem sombra de dúvida, progridem por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas, entregues às suas próprias forças, esse progresso é muito lento. E se não forem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é por seus professores. Todos os povos tiveram seus homens geniais, que surgiram em diversas épocas, para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Desde que se admite a solicitude de Deus com as suas criaturas, porque não se admitiriam que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de seus conhecimentos, de fazerem a humanidade avançar, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de estimularem o progresso em um determinado sentido? Por que não se admitiria que eles recebam uma missão como a que um embaixador recebe do seu governante? Este é o papel dos grandes gênios. O que eles vêm fazer, se não ensinar aos homens as verdades que estes ignoram? E ainda ignorariam por muito tempo, a fim de lhes dar um ponto de apoio com a ajuda do qual eles poderão elevar-se mais rapidamente. Esses homens geniais, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo rastro luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou se quiserem, Messias. Se eles não ensinassem aos homens nada além do que estes sabem, sua presença seria completamente inútil. As coisas novas que eles lhes ensinam, seja na esfera física, na filosófica, são revelações.
Deus permite a vinda de reveladores para as verdades científicas. Pode, com mais forte razão, fazer com que apareçam para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. No sentido específico da fé religiosa, disse revelação mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele mesmo, que não pode descobrir por intermédio dos seus sentidos, e cujo conhecimento é dado por Deus ou pelos mensageiros, através da palavra direta ou pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados, missionários, eu acrescento, apóstolos, tendo a missão de transmiti-la aos homens. Considerada sob este ponto de vista, a revelação pressupõe a passividade absoluta. Aceita-se sem verificação, sem exame, sem discussão. Portanto, todas as religiões tiveram seus reveladores, que, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham sua razão de ser providencial, porque estavam adequados ao tempo e ao meio em que viviam, às peculiaridades dos povos aos quais falavam, aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, eles não deixaram de comover os espíritos. E por isso mesmo, de semear as sementes do progresso, que mais tarde deviam se desenvolver, ou que se desenvolverão um dia à luz brilhante do cristianismo. Dava vontade de continuar a ler Kardec a noite toda. Mas nós vamos ficar por aqui. Porque a luz brilhante do cristianismo agora fulgura. Abre para nós as perspectivas para que a gente possa refleti-la, para que a gente possa analisar e trabalhar com o nosso sentimento e com as mãos operosas para produzir conhecimento e caminharmos na direção da sabedoria. Paulo de Tarso foi um revelador. E ele veio iniciar essa conversa para nós sobre a chegada e o desenvolvimento da raça adâmica. Então aqui nós temos um revelador que vem do alto para anunciar, para explicar e desenvolver um fato. E o interessante é que foi necessário que o tempo se escoasse para que nós, quanto humanidade, pudéssemos atingir um grau X de uma pseudo-perfeição relativa ao nosso nível, conhecimento fica mais ajustado, para que a gente pudesse entender esse mecanismo. E muitos reveladores deram prosseguimento a este processo. Então nós vamos aqui observar ele dizendo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Com o endurecimento de Israel, vamos dizer assim, com um processo de um adormecimento, de uma contenção, de uma circunstância que promovesse para eles, vamos dizer assim, um certo estado de apatia, mesmo que nos seus desenvolvimentos pessoais e coletivos. Porque se penso, logo existo, então eu sempre estou evoluindo. Mas que dentro desse mecanismo, aqueles que precisavam de rever, de reaprender,
o mecanismo da lei, concomitantemente a espiritualidade utilizaria dos recursos da manifestação destes aprendizes para cuidar também dos mais simples, dos espíritos, que convivendo com estes seriam arrebatados, estimulados, cativados pelo conhecimento, pela presença de espírito, pelo carisma, pela capacidade já adquirida por estes. E aí, nesse processo, nós vamos nos deparar com um momento histórico em que é dito assim: e assim todo Israel será salvo. Porque a lei diz que nenhuma das ovelhas se perderia. De Sião virá o libertador e desviará Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. A expressão é paulina, mas nós vemos aqui, nesse verso 16, que ele está sendo médium do Cristo. Porque quem que vai tirar os pecados? Pecado é a concupiscência, é o desvio, é a ilusão que campeia e por isso nos prostituímos, nos vendemos, nos distanciamos, fechamos as nossas percepções para com a manifestação da nossa consciência. Então esse processo aqui se dá em nível íntimo, mas também ele é tratado num contexto coletivo. O texto está dizendo para nós aspectos que envolvem o agrupamento judeu, ou as 4 raças que vieram para a Terra para fomentar a evolução. Como queiram. Então eu posso trabalhar isso em nível de uma raça judia, eu posso trabalhar isso num contexto da coletividade das 4 grandes raças, chamadas adâmicas, como nós podemos tratar aqui, sem sombra de dúvida, no que remonta ao tratado do psiquismo, da individualidade. Mas eu reservei para vocês, e eu peço permissão, porque o assunto ele requer cuidados, e nós não podemos ter pressa. E não temos mesmo. Nós vamos trazer a colaboração agora de uma obra subsidiária, que é uma revelação, que está desenvolvendo uma revelação maior. Eu vou trazer aqui nós vamos iniciar uma reflexão em torno do livro, ditado pelo espírito André Luiz, Evolução em 2 Mundos. Em Evolução em 2 Mundos, quem está em casa, que tem facilidade, ou que tem em sua biblioteca o livro Evolução em 2 Mundos, psicografado pela nossa alma querida Chico Xavier, nós vamos buscar o capítulo 20º, para a gente entender um pouco do que estes capelinos vieram fazer na Terra. Capelinos é um termo que eu vou ajustar. O que a raça adâmica veio fazer na Terra? Além do desenvolvimento científico, tecnológico, eles também trouxeram a escola das religiões, ou da religião, para que a gente chegasse num ponto para desenvolver a religiosidade. Então afirma André Luiz, no capítulo 20º, que é intitulado Corpo Espiritual e as Religiões. Vamos ver o que essa enxertia divina nos reserva. André Luiz diz assim:
que à medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. Então, à medida em que a responsabilidade toma posse do espírito, vai iluminando a consciência. E o homem vai se deslindando, deixando a centelha da razão se converter numa chama viva. A inteligência humana, lá atrás, entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Conduzindo-se então de modo racional, o homem, então, foi encontrando um movimento que se caracteriza pelo desabrochar da sua própria luz, apresentando sementes que serão as sementes divinas a se manifestarem no grande futuro. Penso, logo existo. Mas nos seus primeiros movimentos, o pensamento ainda é elaborado de forma extremamente primitiva. Então, com isso, os espíritos necessitam do apoio, da influência daqueles que já se encontram numa condição de uma elaboração mais efetiva. O homem, lá naquela época recuada, vai se despertando para além das operações de nutrição física e de reprodução, de vigília e de repouso, para estabelecer o que é o chamado estímulos interiores no âmago do seu ser, para movimentar e plasmar o caráter do seu senso moral, abrindo também as possibilidades em seguida para a intuição, que amplia, segundo as aquisições do conhecimento, os planos que vão elaborar a própria afetividade, que se converte no tempo e no espaço em amor e capacidade de sacrifício, até chegar num ponto de lidar com a chamada renúncia completa. Fomentando o aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Qual que é o papel da atividade religiosa que os homens das estrelas vieram trazer para a Terra? Estabelecer o princípio de justiça para aflorar a chamada mentação incessante. Lá atrás, o estímulo era para que o homem da terra começasse a examinar a si mesmo e o efeito das próprias ações, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação como filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. Então, essa enxertia daqueles que já caminhavam a passos largos, embora com muitas dificuldades no campo moral, em se comparando com os povos que eles não puderam mais permanecer, ou seja, eles foram afastados. A chegada desses espíritos aqui na Terra
lidando com estes noviços era espicaçar-lhes, no dizer de André Luiz, a chamada curiosidade construtiva. E essa curiosidade iria descobrir naturalmente, por um movimento de causa e efeito, linhas bem sutis que seriam desenvolvidas dentro dos princípios anímicos do entendimento da própria justiça, da ética, da moral. Nós estamos falando aqui da terra primitiva. Nós estamos aqui trazendo Paulo falando de como acontece a vinculação entre um espírito que está num processo superior com aqueles que estão tirando a cabeça para fora da massa. Levantando a cabeça porque estão mergulhados. Eles querem a superfície, eles querem respirar. É óbvio que nós não estamos aqui trazendo aspectos que estão sendo desenvolvidos em nível de ética, de moral, sustentadas pelo livre-arbítrio, que proporciona responsabilidade e uma consciência que hoje se desperta para as linhas crísticas. Não é desse tempo que nós estamos falando. Nós estamos falando do movimento lá de trás, que foi fomentado por uma lei chamada de colaboração mútua. Então, se houve o degredo, eles não tropeçaram para cair, conforme nós estudamos aqui anteriormente. Mas a queda deles significou, como significa em todos os planos da evolução, o transformismo anímico daquele que se encontra na retaguarda. Porque haverá então um acrisolamento. Haverá para o outro o despertamento. Enquanto se restringe para um, naturalmente a restrição desse, a sobrepressão no campo psíquico, pelas amarras, aquilo que vai definindo uma argamassa de um determinismo que dificulta o indivíduo a se movimentar naquele plano que ele já concebeu, no curto espaço, na delimitação estabelecida para este, será, sem dúvida alguma, um desafio para ele voltar para a condição que antecedeu esse restringimento. E quando ele buscar os caminhos, que ele estabelecer a força para vencer o limite, para ele é uma vitória pessoal. E essa vitória, por certo, vai estabelecer um nível de estímulo para que outros copiem, os chamados copistas espirituais. Copie por uma questão de uma certa identidade, pela curiosidade que foi despertada, mas acima de tudo, no movimento em que copia, ele vai fixando caractere na sua intimidade. E vai aprendendo, e vai se elevando a um patamar superior. Então lá atrás, com a chegada destes espíritos, brotou a chamada atividade religiosa. No dizer de André Luiz, atividade religiosa que nasceu por um instinto mundial de higiene da alma. Olha que extraordinário. Higiene, Instituto Mundial de Higiene da Alma, que foi traçando ao homem diretrizes para a nutrição psíquica.
Meus amigos, meus irmãos, atividade religiosa configurada nos planos da mística, no plano da intuição quanto à destinação espiritual, é um fenômeno tão antigo quanto o nascimento do homem da Terra. E é obviamente que ela foi se desenvolvendo. Mas independente do estágio em que ela atingiu, nos seus diversos departamentos, toda atividade religiosa propõe, então, uma higienização da alma. E a partir dessa higienização da alma, da limpeza, nós vamos encontrar o quê? No dizer de André Luiz: nutrição psíquica, alimento. Jesus não disse, não se autoproclamou o pão da vida? Por quê? O André Luiz diz assim: de vez que, pela própria perspiração. O que é perspiração? É você promover uma transpiração sem movimento, sem uma atividade física. Uma transpiração natural. Exterioriza os produtos que elabora na sua usina mental, em forma de eflúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente, sendo por ele influenciado. Isso é extraordinário. Sem muito movimento, o ser exterioriza os produtos que ele elabora a partir da usina mental. Então, a sua usina mental, os seus pensamentos, pensamento é produção da mente. Então, a produção do pensamento gera exudação, gera transpiração. Eflúvios eletromagnéticos que se corporificam em movimento a partir dos reflexos dominantes, a partir da sua realidade, da sua maneira de sentir e de pensar. No ambiente que você se encontra. E nesse ambiente você vai influenciar, como também serás influenciado. Então, o André Luiz diz assim, que a ciência médica, rica de experimentação ideológica, surgiria lá atrás para corresponder às necessidades do corpo físico. Mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual. Meu Deus! Em seu necessário refinamento. Amigos do chat, eu me curvo a vocês. Eu volto as atenções para vocês. Porque o tema aqui não está simples, não. Desafiador. Mas nós precisamos de entender a doutrina espírita como uma revelação. Eu vou pegar o termo utilizado por Allan Kardec no livro A Gênese, tradução da primeira edição. Tradução da primeira edição. Eu não estou lendo a tradução da quinta edição que foi mudada. Observemos bem. Apesar dos erros das suas doutrinas, religiões, eles não deixaram de comover os espíritos e, por isso mesmo, de semear as sementes do progresso, que mais tarde deviam se desenvolver, ou que se desenvolverão um dia
a luz brilhante do cristianismo. Então, a luz brilhante é do cristianismo. Ou seja, é um patamar bem avançado. Só que quando se atinge o clímax do amor, quando nós entramos nessas faixas vibracionais do Cristo, nós seremos naturalmente convidados a rever os nossos conceitos e vibrarmos em faixas que vão revelar para nós um novo conteúdo. Ou seja, aquela semente que foi semeada lá atrás, o seu germe, ele vai desabrochar. Ele vai se corporificar. Ele vai produzir. Ele vai virar uma árvore no tempo oportuno. E isto para nós é de um valor sem igual. Então o André Luiz, caminhando nessa linha, vem falar do enxerto revitalizador. Agora, novamente eu conto com a paciência de vocês. André Luiz diz assim: nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quando mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos, de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres. Qual enxerto revitalizador. Embora isso representasse para eles amarga experiência expiatória. Então, para os degredados, era uma experiência dolorosa, expiatória. Mas para aqueles que se encontravam aqui, era um enxerto que iria produzir vida. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Levantam-se organizações religiosas primordiais. Povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo, por extremado gregarismo, adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem por barbárie natural, através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Olha que maravilha! Os espíritos exilados, presos à rede organogênica, organogênica, em que se lhes tecia o cárcere, no carro biológico, ainda profundamente primitivista, muita vez revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade, em nome dos deuses com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Alguns deles, no entanto, movidos de compulsão, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado de que provinham. E não obstante os embaraços que lhes antepunham aos sonhos de recuperação,
começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores, em sagrados tentames de elevação. Aí, longos e porfiados milênios se passaram. Surge a religião egipciana, que veio trazer para o mundo a unidade de Deus, que é o alicerce de toda a religião, em sua feição superior. Para ela, os atributos divinos são a vontade sábia e poderosa, a liberdade, a grandeza, a magnanimidade incansável, o amor infinito e a imortalidade. Em síntese, acredita que Deus plasmou seus próprios membros, que são os deuses conhecidos. Cada um desses deuses secundários pode ter tomado como sendo análogo ao Deus único. E cada um deles pôde formar um tipo novo do qual se irradiavam por sua vez, e pelo mesmo processo, outros tipos de deuses inferiores. Claro está que essa argumentação teológica, distanciada de mais altos roteiros da evolução, imaginava erroneamente potências espirituais centralizadas no Criador excelso, quando só Deus tem a faculdade de verdadeiramente criar. Mas o conceito expressa, em sentido lato, a solidariedade constante e inevitável que existe em todas as vidas de que se constitui a família do Supremo Senhor em todo o universo. Esta frase aqui é suficiente para a gente parar para estudar a evolução. Porque ela fala muito. Inclusive, ela nos chama a atenção para a nossa conduta, para a nossa forma de interpretar o Criador. Eu passeei pela internet esses dias e estava vendo um amigo fazendo uma exposição dizendo que Deus toma conta de todos nós. E que Deus observa tudo que a gente faz. Eu fiquei assim, sem dúvida alguma, que a providência divina conspira em favor de todos. Porque, na verdade, o progresso é lei natural. Quando nós criamos problemas, porque nós nos desvinculamos do bem. O bem é a ordem, o bem é a organização. O bem é o progresso. Se eu me disto, se eu me desvinculo do bem, se eu deixo de fazer luz, na verdade eu vou me desarmonizar, eu vou me desorganizar. Vou enfrentar a incúria, a ira das energias cósmicas. E, naturalmente, sofrerei as consequências. Vou descobrir isso. E, obviamente, que auxiliados dentro da lei de colaboração, porque o inferior, de uma certa forma, sempre está vinculado ao superior. Ou seja, um espírito mais evoluído, que tem um compromisso de ser tutor. Então, haverá sempre uma mão estendida para beneficiar, para abençoar, para consolar, para endireitar. Mas se eu entro nessa linha, eu estarei recriando aqui conceitos egipcianos, conforme André Luiz está colocando aqui para a gente. Reflitamos. O que aconteceu por consequência à religião do Egito? Nós vamos nos deparar com a missão de Moisés. Aí nós estamos nos aproximando do livro Gênesis.
Nós vamos começar a conversar sobre essa raça adâmica. Embora sejam eles que estão contando essa história. São eles que construíram a trajetória planetária nossa, como líderes, obviamente, tutelados sobre a responsabilidade da ovelha ou do pastor, que é o coordenador do nosso orbe, Jesus. André Luiz diz assim: conto ainda com a paciência de vocês, que eu não posso perder a palestra de André Luiz. Ele diz assim: os padres tebanos conheciam de maneira precisa os padres de Tebas, da escola de Tebas. Conheciam de maneira precisa a evidência do corpo espiritual, que pode exteriorizar-se de cada criatura para ações úteis ou criminosas, o perispírito. Cultivavam a mediunidade em grau avançado. Atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo ineludível, consagrando-lhes reverência especial. Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da renovação, para dar à mente do povo a concepção do Deus único, transferindo-a dos recintos iniciáticos para a praça pública. Moisés divulgou. Entretanto, porque a evolução dos princípios religiosos implica sempre em levantamento dos costumes, com a elevação da alma, o desbravador enfrenta batalhas terríveis do pensamento acomodado, aos circuitos da tradição em que as classes se exploram mutuamente, agravando assim os próprios compromissos para afinal receber os fundamentos da lei no Sinai. Meu Deus, é a tarefa do revelador. A voz que clama no deserto, no símbolo de João Batista, que não tem nada a ver um espírito com o outro, mas é só para a gente ter uma ideia. Desde essa hora, o conhecimento religioso, baseado na justiça cósmica, generaliza-se no âmago das nações, porquanto, através da mensagem de Moisés, informa-se o homem comum de que, perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes, para que seja igualmente respeitado, reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um Pai único. A religião então passa, desse modo, a atuar em sentido direto, no acrisolamento do corpo espiritual. Lembram lá atrás? Religião é o saneamento, é a higienização do corpo espiritual. Aqui está falando de acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior, através da educação dos hábitos humanos, a se depurarem no cadinho dos séculos, preparando a chegada do Cristo, o governador espiritual da terra. As ideias da justiça e da solidariedade, dos deveres coletivos e individuais, com a higiene do corpo e da mente, atingem ampla divulgação. Aí o André Luiz, no livro, eu convido vocês a estudar em casa, vai falar dos 10 mandamentos, que são estudados por Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas eu não posso ficar aqui o tempo todo lendo para vocês. Mas os 10 mandamentos, seremos convidados a refletir da importância de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas fica para uma outra oportunidade a gente voltar nesse texto, porque eu tenho que falar de Jesus e a religião. Por que Jesus e a religião? Porque agora nós vamos voltar para o texto de Paulo, quando ele diz assim:
e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. A chegada do Cristo. Só a título de informação, nós vamos trazer aqui, Nós vamos trazer aqui agora para vocês o texto que está sendo citado por Paulo. Nós vamos em Isaías, no capítulo 59, versículo 20. Isaías diz assim: e virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se desviarem da transgressão, diz o Senhor. O Redentor vai cuidar daqueles que desviaram. Ou seja, eles foram cumprindo o papel na terra. E o Senhor vem para atender às súplicas. Porque, embora eles degredados, eles estavam ali cumprindo também uma tarefa com Jesus de auxiliar a humanidade. E era mais do que justo, era imprescindível que Jesus viesse atendê-los. E esse mesmo trecho se refere ao livro Salmos 14, 7. Oxalá que de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor fizer voltar, prestem atenção, amigos, os cativos do seu povo. Quem são os cativos? Os degredados. A raça adâmica. Para eles voltarem ao povo de onde eles foram, em tese, retirados. Então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Jacó, porque foi beneficiado com a chegada deles. Israel, definindo o retorno deles para o mundo de onde eles vieram. Porque eles foram enxertados. Pegaram aí? É extraordinário essa conjugação do Antigo com o Novo Testamento. E agora, à luz da doutrina espírita. Então, só para a gente retomar aqui, aonde que nós paramos na leitura, e este será o concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Por quê? De Sião virá o libertador. Quem é o libertador? O Cristo, Jesus. E agora, se vocês me permitem, quando Kardec define para nós que o tipo perfeito que devemos estudar é Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, os espíritos que vêm em nome de Kardec nos ajudar a entender esse processo, como André Luiz, através do médium Chico Xavier, médium evangelizado, fonte que a gente pode confiar e estudar. Não significa que os espíritos, através do Chico, tem a última palavra, Doutrina espírita, a gente tem que aprender a lidar com ela, e não empolgar, porque senão a gente cria deuses na terra e no espaço. Jesus e a religião. André Luiz diz assim: com Jesus, no entanto, a religião como sistema educativo alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. Nada disso, viu, gente? Aqui na Terra a gente adota todos esses processos, inclusive no Espiritismo. Estamos cometendo erros crassos, erros complexos. Nem templos de pedra, nem rituais. Nem hierarquias efêmeras. Tem instituição que é mais importante que a outra, não. Não tem médium, não tem espírita que é mais importante que o outro. A palavra final, eminência, isso é um equívoco. O mestre desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui os tesouros.
Dirige-se aos homens simples de coração, curvados para a gleba do sofrimento, e ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. De onde vieram? Aproxima-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos. Gente, André Luiz está dizendo que o destino nosso, ele é sublime. O amanhã é vitorioso. A vitória é certa. Só que nós temos que caminhar. E assopra-lhe a verdade. O Cristo nos oferece a verdade que é vazada em amor, para que o sol da esperança lhes renasça no ser. Abraça os deserdados e fala-lhes da providência infinita. Reúne, em torno de sua glória, que a humildade escondia, os velhos e os doentes, os cansados e os tristes, os pobres e os oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas, e entrega-lhes as bem-aventuranças celestes. Ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras, que se transferem de mão em mão, e sim da caridade, do entendimento, da modéstia, do trabalho, da tolerância e do perdão. Nós não podemos definir a nossa felicidade nas posses. Não. Felicidade é transferida de mão em mão. Não. Felicidade está pautada na caridade, no entendimento, na modéstia, no trabalho, na tolerância e no perdão. Afirma-lhes que a casa de Deus está constituída por muitas moradas, nos mundos que enxameiam o firmamento, e que o homem deve nascer de novo para progredir na direção da sabedoria divina. Porque ele proclama que a morte não existe, que a criação é beleza, é segurança, é alegria, é vitória em plena imortalidade. Pelas revelações, querido amigo Web, com que vence a superstição. Revelação é para vencer a superstição. Mas é para vencer também o crime, a violência, a perversidade. Paga na cruz o imposto de extremo sacrifício aos preconceitos humanos que lhe não perdoam a soberana grandeza. Mas reaparecendo redivivo, para a mesma humanidade que o escarnecera e crucificara, desvenda-lhe, em novo cântico de humildade, a excelsitude da vida eterna. Meu Deus, que maravilha, que bênção poder estudar cartas de Paulo. O verso 27, para que a gente possa concluir o trabalho da noite, o verso 27 vai dizer para nós: e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ele vai tirar os pecados? Amigos, ele vai tirar os pecados? O que vai fazer com que os pecados se sublimam? Revivência do cristianismo. Erige-se então o evangelho em código de harmonia, inspirando o desenvolvimento. Ou melhor, o devotamento ao bem de todos, até o sacrifício voluntário, a fraternidade viva, o serviço infatigável aos semelhantes e o perdão sem limites. Iniciam-se em todo o orbe imensas alterações. A crueldade metódica cede lugar à compaixão. Os troféus sanguinolentos da guerra
desertam dos santuários. A escravidão de homens livres é sacudida nos fundamentos para que se anule de vez. Levanta-se a mulher da condição de Elimária para a dignidade humana. A filosofia e a ciência admitem a caridade no governo dos povos. O ideal da solidariedade pura começa a fulgir sobre a fronte do mundo. Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Jesus inaugurou na terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E eis que o cristianismo grandioso e simples ressurge agora no Espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que a nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. Pedro Leopoldo, 13 de abril de 1958. A revelação de Paulo, a revelação do Espiritismo, vem para nós para abrir os portais do nosso entendimento, para que cada um de nós possamos encaminhar nessa senda de renovação, na direção das culminâncias da luz. Queridos amigos, web irmãos, com a alma sensibilizada por esse trabalho de hoje que os Espíritos nos encaminharam a fazer, lembrando da nossa indigência, das nossas limitações, e por isso trouxemos aqueles que possuem autoridade, que são os benfeitores espirituais, porque em Espiritismo nós precisamos aprender a apagar as personalidades, pulverizar os ídolos, entendermos que o que vige no universo é a lei de colaboração mútua. E que a luz do Cristo é que deve fulgurar no horizonte, que define a nossa trajetória. Mas juntos, como amigos, como irmãos, de mãos dadas, nós teremos mais forças. Amparado pela humanidade espiritual que vem nos revelar, que vem nos ilustrar, que vem nos mostrar como é mágico o Evangelho. A casa do Pai a expressar a sua magnitude, a infinitude de recursos. E tudo isso nos inspira para que possamos nos sentir como filhos de Deus. O filho comunga com o Pai. O Pai nos aguarda. Não devemos hesitar, muito menos postergar. A lógica patenteia marchar, resignar e clamar para que as forças íntimas sejam administradas na dinâmica do amar. Amemo-nos uns aos outros. Assim, teremos paz. Paz nos corações. Eu agradeço
a audiência que você nos oferece. Aos benfeitores que tutelaram essa noite. Contamos com todos os nossos web amigos a convidarem mais novos amigos para se matricularem, se inscreverem na rede Amigo Espírita. Nós estamos caminhando em busca de 1 milhão de amigos. Todos nós queremos ter 1 milhão de amigos. Então dê o seu like. Apoie o nosso projeto. Porque, na verdade, esta família, Kardec, essa família Jesus, desinteressadamente, despretensiosamente, tem manifestado a vontade do alto na terra e levado a mensagem da esperança, da paz e do amor para toda a comunidade espírita, para todos os amigos cristãos, espiritualistas, para todos aqueles que se interessam em dialogar e fomentar conhecimentos, saber, dentro dessas linhas operacionais da luz, do amor do Senhor. E assim, nós nos despedimos de todos vocês com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Até a próxima oportunidade, se Deus assim determinar. Muito obrigado de coração. Envie um ósculo e um amplexo dos amigos das Minas Gerais. Até a próxima oportunidade. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.